Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a terceira epístola de João, capítulo único. Acho mais bonito falar capítulo único do que um. Terceira João, capítulo único, verso 2. Nós vamos ler na Almeida Revista Atualizada, e esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como vai ditar o trilho da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus para você. Não apenas que vamos compartilhar o que diz as Escrituras, mas eu creio que debaixo de uma direção específica do Espírito Santo para esse tempo, para essa hora, né? Estamos dentro de uma série de mensagens enfatizando a vida abundante que Nosso Senhor não apenas sinalizou ser sua intenção, mas podemos dizer que prometeu, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele fala tanto da qualidade da vida, a palavra traduzida no grego é zoe, a gente pode dizer que é a vida de Deus, como ele também fala da quantidade. E nós precisamos entender que o que Deus quer fazer na nossa vida não se limita somente a uma área ou outra. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o combo, o pacote completo. Então vamos lá. Terceira de João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu vou pedir a você a gentileza de repetir esse texto comigo. Em primeiro lugar, porque isso é didático, nos ajuda a memorizar as Escrituras. Segundo, eu creio que sempre há um poder em declararmos a palavra de Deus. Isso é algo que a gente deve fazer de forma contínua. Então dá para juntar os dois agora. Você pode me acompanhar? Diga comigo: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom, antes de mais nada, nós temos aqui João, um homem de Deus, um dos 12 apóstolos do Cordeiro, conhecido como discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus, escrevendo a Gaio, é a quem ele dirige essa epístola. E quando ele usa a expressão acima de tudo, ele não está apenas embelezando a introdução da sua epístola, mas ele está falando de um assunto importante. Acima de tudo, faço votos. Essa palavra traduzida como faço votos, ela tem um significado abrangente, né? Algumas versões traduziram desejo, outras traduções optaram por oro, porque essa palavra tanto era usada para falar de oração, para expressar desejos e também para falar dos votos. Então, essas tentativas de diferentes traduções dão aspectos distintos da mesma coisa. Mas ele está dizendo, eu faço votos, eu desejo, eu oro a Deus por duas coisas. Que você tenha não apenas saúde física, mas que você também tenha prosperidade. Que prosperidade é essa que ele está falando? A palavra traduzida aqui como prosperidade, de acordo com os léxicos, é a palavra grega eudu. Ela é a soma, a combinação de duas palavras. Ela, né, é uma composição de duas palavras. Ele é um advérbio cujo significado é ser afortunado, passar bem, prosperar. Mas a soma da palavra odus, ou odu, ela significa caminho, estrada, caminho dos viajantes. Podia falar de um grupo no sentido de uma excursão, podia simplesmente ser aplicado para o ato de viajar, né? E resumindo, ela significa uma boa e próspera jornada. Era o que alguém dizia a outra pessoa quando ela saía de viagem. Naquela época as pessoas, e essa lente cultural também é importante, não costumavam viajar a turismo. As pessoas não costumavam viajar para visitar parentes. De uma forma geral, né, os familiares viviam aglomerados, concentrados, para ter aquele elemento de comunidade, apoio, né, mútuo. E são raros os textos na Bíblia de alguém que vai a um lugar distante para visitar alguém, como quando Maria vai visitar Isabel. Isso são exceções e não a regra. Normalmente as viagens eram feitas para negócios. Então, quando alguém saía e o outro desejava boa viagem, em primeiro lugar está dizendo que você vai e volte em segurança. Para quem não sabe, nós temos até uma promessa bíblica sobre isso. Meu pai brincava quando era criança que é o Salmo do viajante, né? O Salmo diz, o Senhor abençoará a tua saída e a tua entrada. Ele não fala a entrada e a saída, ele fala a tua saída e a tua entrada. Está falando do período onde você está entre a cidade de onde partiu até a outra para onde vai. Está dizendo, desejamos segurança, mas também está desejando o quê? Que você
prospere naquilo que vai fazer. Seja uma venda de mercadoria, seja compra para revenda, sejam conexões comerciais importantes. De uma maneira geral, ela significava uma boa viagem, mas sempre com um contexto de proteção, de que tudo vá bem e que tenha resultados econômicos. Essa palavra passou a ser usada para falar de prosperidade material. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, como ele fez com as igrejas da Galácia, ele diz: gente, não espere a hora da coleta para os santos chegar, que cada um vá juntando, pondo de parte, no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. A palavra ali traduzida prosperidade, eudu. Ninguém vai discutir que ali Paulo está dizendo que a pessoa ia separar para a contribuição de acordo com os seus ganhos. Prosperidade aqui significa algo material. Pergunto: Deus está preocupado ou desejoso com a minha e a sua prosperidade? Não dá para olhar um texto desse e dizer: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, se Deus não quisesse nos abençoar nessas áreas. Nós muitas vezes temos uma dificuldade. Eu vejo pessoas, né? Outro dia eu vi alguém falando mal da teologia da prosperidade. Eu falei: por que você está falando mal? Eu falei: isso é um veneno. Eu falei: se é veneno, não é teologia. Se é teologia, não pode ser veneno. Então, ou você está falando de uma distorção doutrinária, ou você tem um problema de acreditar no que está lá. Porque se é teologia, nós precisamos olhar para isso da forma correta. Pergunta é: prosperidade é um tema bíblico ou não é? Eu te respondo: é. Agora, muitas vezes nós percebemos que alguns nichos do meio evangélico estão pregando uma ênfase só no que Deus pode fazer na sua vida aqui na terra. Isso, evidentemente, não é saudável. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O que ele está dizendo é que nós não podemos esperar que Deus faça algo para essa vida terrena. É limitar só isso, a ação de Cristo, e jogar fora todo o aspecto eterno que tem relevância maior. Mas quando ele diz se é só para isso, ao dizer não espere só por isso, ele não está dizendo não espere que Deus não faça nada nessas áreas. Ele nunca ensinou isso. E as pessoas tendem a ir ou para um extremo ou para outro. Ou elas só falam do que Deus pode fazer nessa vida terrena, ou elas basicamente dizem: isso aqui não tem importância nenhuma. E o que nós precisamos entender é que essas coisas, elas não precisam ser divergentes. Elas podem ser complementares. E quando João está dizendo: eu faço votos por tua prosperidade e saúde, ele estabelece uma base de comparação. Assim como, tal qual, tanto quanto, da mesma maneira como é próspera a sua alma. Então João sinaliza que prosperidade não é só algo exterior. Ela, na verdade, também é, e deveria ter como ponto de partida, fundamento e referência, o elemento interior. Prosperidade da alma nos mostra que a prosperidade interior, ela deveria ser o fundamento da prosperidade exterior. Prosperidade exterior, sem esse fundamento, pode terminar com o edifício desabando em ruína. Mas, se ela é construída de forma apropriada, nós teremos bons resultados. Digo isso porque um dia um irmão me procurou e falou assim: pastor, bendita aquela época. Era um crente das antigas, de muito tempo atrás. Bendita aquela época que a gente só ouvia o pastor da gente na igreja local. Não tinha confusão. Se o pastor era limitado, a gente não sabia, porque não tinha comparação, né? Se não tinha a doutrina mais refinada, a gente também não conseguia avaliar muito bem. E as coisas eram mais simples. Ele falou: agora, com essa era de globalização e da comunicação da internet, a gente passou a ouvir bem mais pregadores do que só os nossos pastores. Ele disse: e por um lado tem algo bom, que você é exposto a diferentes perspectivas, dons, né, da graça de Deus que são diferentes. Ele diz: por outro lado, está criando muita confusão. Ele falou: eu, por exemplo, tem hora que eu estou ouvindo os pregadores de fé. Os caras estão pegando as promessas de Deus e faz a gente acreditar que dá para viver o melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías capítulo 1, verso 19, comereis o melhor dessa terra. Ele falou: e os caras vão citando uma promessa atrás da outra. Ele falou: eu fico doido. Que nem o Senhor diz, eu fico olhando dizendo: eu vou voar. E os caras ainda vão lá para 2 Coríntios 1, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por ele o amém. Ele não mudou de ideia para hoje. Ele falou: cara, minha fé enlouquece. Mas daqui a pouco eu ouço uns outros pregadores dizendo: cuidado. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou: já não quero mais prosperar. Ele falou: pastor, tem hora que esse povo, eu fico me perguntando, está pregando a mesma Bíblia? Porque tudo que um constrói sobre a bênção financeira, o outro vem e destrói. Aí esse aqui, na outra mensagem, destrói aquele cara dizendo: ele não levou em conta isso. E eu do lado de cá falo a mesma coisa: e ele não levou em conta isso. Ele falou: pastor, me ajuda. Quem que está certo?
Ele falou, todo mundo quer prosperar, mas for à custa da alma eu não quero. Eu falei, os dois grupos estão certos e os dois grupos estão errados. Ele falou, como é possível? Eu falei, deixa eu dividir em partes. Eles estão certos quando apresenta esse monte de versículo que você falou, de cada área. Eles estão pregando algo que está na Bíblia. Eles estão errados quando ignoram os outros versículos que o outro grupo está pregando. A Bíblia, ela não te dá a opção de escolha. Qual é a fé que você quer ter? No que é que você quer acreditar? Né? O que é que você quer experimentar? O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade. Quando o diabo vem com a distorção de um texto bíblico, nós não podemos dizer que algo é bíblico só porque alguém usou um versículo. Jesus rebate ele na hora, dizendo, também está escrito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que você está falando não se sustenta diante de outros textos. Então eu falei, o que nós precisamos levar em conta é o todo. Eu falei, a mesma Bíblia que tem promessas de prosperidade, tem advertências do perigo que isso pode se tornar. Então a Bíblia não é nem contra e nem só a favor da prosperidade. Ela é a favor de uma prosperidade correta, devidamente construída. E ela é contra uma prosperidade que é construída de maneira incorreta e que pode ser danosa. Não se trata de escolher entre uma coisa e outra. As mensagens se complementam. Quem está entendendo? E se queremos viver o que Deus pode fazer, mesmo no aspecto financeiro, nós precisamos entender a importância de prosperar primeiro por dentro. É por isso que eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre a prosperidade da alma. Eu quero, como primeiro tópico, destacar aqui a pergunta do dilema desse irmão. Afinal de contas, é bênção ou maldição? Nós não podemos imaginar que um homem de Deus como João, um apóstolo cheio do Espírito Santo, que está escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo, ia dizer, eu desejo, faço votos por tua prosperidade acima de tudo, se fosse algo ruim. Por outro lado, ele também não estabeleceria uma base proporcional. Deseja essa prosperidade material exterior, assim como é próspera a sua alma, tanto quanto. Se ele estivesse escrevendo alguém de uma alma pouco próspera, então ele estaria desejando pouca prosperidade material. Mas considerando todo o contexto da epístola, Gaio era alguém generoso, hospitaleiro, de uma alma próspera. Então ele está dizendo, já que tem muita prosperidade de alma, eu desejo muita prosperidade exterior. Em outras palavras, ele está dizendo, você tem fundamento para sustentar um prédio de muita prosperidade externa. Não dá para nem ignorar o plano de Deus, nem a advertência. Isso me faz pensar em algo que eu quero usar aqui como ilustração antes de provar biblicamente o meu ponto. Viajando por esse Brasil todo, eu amo, né, os diferentes aspectos em cada estado, região, cada culinária. Eu consigo assim me divertir e aproveitar bem o que cada lugar tem de especial. Mas eu não posso negar quando eu vou para o norte, em especial para o Pará. Tem um paranaense na área, paraense na área. Gente, um tucupi, se ainda vier acompanhado de jambu, é uma coisa maravilhosa. Eu gosto tanto disso que toda vez que eu vou para lá, né, eu digo, gente, eu tenho que comer alguma coisa com tucupi. Aí, um dia alguém estava dizendo, o senhor sabe como é feito tucupi? Eu falei, não. Eu falei, é feito a mandioca. Eu falei, nós comemos muita mandioca. Ele falou, não essa. Eu falei, como é que é? O pastor, tem 2 tipos de mandioca. Lá na região, o senhor chama de mandioca. Outros lugares do sul e sudeste chamam de aipim. O nordeste chama de macaxeira. Essa é a mandioca doce. Aqui a gente diz, ela não tem quase nenhuma carga tóxica. O pouquinho que tem, eliminado numa fervura simples. Falou, o que nós usamos aqui, de onde sai o tucupi, de onde sai a maior parte das farinhas de mandioca que são consumidas no Brasil todo, é a mandioca brava. Essa é venenosa. A razão pela qual em alguns outros lugares chamam a mandioca que vocês comem por outro nome é para distinguir da mandioca venenosa. Um dia eu comentei com alguém no Nordeste, falei, por que é que vocês chamam de macaxeira? Ele falou, porque mandioca é venenosa. Eu pensei, a gente come e sobrevive. Ele falou, não, vocês comem a macaxeira. E eu tinha dificuldade para distinguir essa nomenclatura por causa dos 2 tipos. Esse outro tipo de mandioca, ela é de fato tóxica. Para resumir e simplificar, ela tem um alto teor de cianeto, veneno. Mas se alguém perguntar, mandioca é veneno ou alimento? Não dá para dizer que é um ou outro. A gente vai responder, os 2. Para que você não seja envenenado, há todo um processo que os povos indígenas descobriram há muito tempo e surpreende muita gente ao longo do mundo, como tanto tempo atrás eles conseguiram não apenas entender o quão nociva a mandioca era, mas como se livrar daquilo. Eles passam processo onde eles vão ralando a mandioca. Depois de ralar de uma maneira muito específica, há processos de fervura que pode levar até 7 dias.
Depois existe nesses intervalos, né, da fervura um processo de fermentação. Quando nós vamos falar ainda da farinha, existe um processo de torra. Tudo isso para eliminar o veneno. Mas se alguém perguntar, mandioca é alimento ou veneno? Você pode dizer os dois. Se houver o trato apropriado, deixa de ser veneno e vira só alimento. Se não houver o trato apropriado, não adianta usá-la como alimento, porque vai ser veneno. A pergunta é: a prosperidade é bênção ou maldição? Depende de como você lida com ela. A Bíblia enfatiza tanto o desejo de Deus, de que a gente tem acesso à parte boa da mandioca, o alimento, como as advertências de que se não soubermos lidar, nós teremos um veneno, algo que não é só tóxico, pode de fato roubar a nossa vida. E nós precisamos ter a percepção e o entendimento correto. Eu quero convidar você a me acompanhar numa leitura bíblica em Deuteronômio, no capítulo 8. Eu quero começar lendo do verso 7, nós vamos até o 18. Mas primeiro do 7 ao 10. O texto diz assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, videiras, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terras cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Deus diz: vocês comerão, ficarão satisfeitos, outra tradução diz: se fartarão, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Parece que Deus está desejoso da prosperidade do seu povo ou não? Claro que sim. Vocês não vão ter escassez de nada, falta de coisa alguma, vão ter abundância, abundância de alimento, prosperidade material, e ainda vão terminar louvando a Deus. Não dá para você ler um texto desse e dizer Deus é contra. Agora, olha o verso seguinte, o 11. Vamos começar a partir do 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Verso 12, não aconteça que, depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo: eu quero o melhor para vocês. Mas preste atenção, se vocês não tirarem o veneno da mandioca, vai dar ruim. Para que ela seja alimento, seja algo bom, vocês têm que saber lidar com isso. Que o coração de vocês não se eleve, que vocês não se esqueçam de mim. Então não dá para negar nem que Deus sinaliza a sua vontade que a gente tem acesso, e nem de que o tempo todo Ele também nos adverte sobre uma maneira apropriada de lidar com isso. Quem está entendendo, diga amém. Olha os versos 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Deus está falando de quando entrassem e prosperassem. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Evidente que Deus queria que eles prosperassem. Mas está dizendo, quando tiver resultado, não se ache. Não pense que foi você. Lembre que fui eu. Não só para que você seja grato, mas não me coloque fora da equação. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrar, né, palavras, mensagens como essa, que tanto sinalizam o desejo de Deus, né, de nos abençoar, como também sinalizam advertências. Nós temos pessoas que prosperaram, não apenas no aspecto material, financeiro. Quando falamos de sucesso, até dentro do propósito, seja aqui uma abordagem da profissão, seja uma abordagem do ministério, um desses exemplos, se você quiser me acompanhar, segundo Crônicas, capítulo 26, é o rei Uzias. Na minha opinião, depois de Davi, o maior conquistador que a nação de Judá já teve. Um homem que faz da sua potência, da sua nação, né, uma nação falida, quebrada, transforma numa das maiores potências dos seus dias. Segundo Crônicas 26:5 fala de Uzias assim: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir isso comigo? Diga: enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem fez Uzias prosperar? Deus. Deus é contrário à prosperidade? Se for, estava sofrendo de bipolaridade esse dia. Evidente que não, gente.
Agora, Deus pôde fazer isso porque Uzias está buscando o Senhor. Agora a frase, enquanto buscou, significa que em algum momento Deus será tirado da equação. E é aí que a maionese começa a desandar. Olha comigo o verso 15, final do verso 15, vou pular todos os versículos anteriores que falam de como ele prosperou, né, materialmente, militarmente, enfim. O verso 15 termina dizendo, a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Não só ajudado, maravilhosamente ajudado. A pergunta é ajudado por quem? Deus o fez prosperar. O texto diz até se tornar muito poderoso. Agora olha o 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E aqui a maionese vai desandar. Mas Deus não fez prosperar? Sim. Mas a prosperidade não levou à ruína, não à prosperidade. A falta de lidar de maneira apropriada com o coração. O não ter ralado, fervido, levedado a mandioca, levou a isso. Um dia alguém me falou, pastor, o poder, a prosperidade corrompe. Eu falei, não corrompe, só revela o que está dentro. Normalmente, a pessoa corrompeu quando chega no poder ou quando prosperou. Ela, na verdade, só vai descobrir o que estava dentro dela antes e não tinha oportunidade. É por isso que nós precisamos de processos e tratamentos de Deus. Quando nós falamos de uma alma próspera, não dá para ignorar todo um processo transformador, que eu e você precisamos ser submetidos. E transformação na Bíblia, ela começa por um ponto de partida. Além da premissa básica do novo nascimento, do Espírito Santo que vem habitar em nós, a Bíblia nos apresenta em Romanos 12 uma sentença, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ninguém muda comportamento se não mudar primeiro valores. E depois de apresentar esse dilema, ambiguidade paradoxal, como diria alguém, de bênção ou maldição sobre a prosperidade, a segunda coisa que nós precisamos entender é a importância de mudar os valores. Precisamos mudar os valores. Isso, evidentemente, só é possível por meio de uma ação divina que começa pela sua palavra. Se Deus nos permitir, semana que vem nós vamos trabalhar mais esse assunto, então não vou me aprofundar muito nesse tópico. Mas a verdade é que eu e você temos inimigos. Quando nós olhamos para Uzias, a Bíblia diz que seu coração se exaltou. Orgulho é um grande inimigo. Algo que tem o poder de nos impulsionar à queda. E a única maneira de nos blindar desse perigo é cultivando um outro valor chamado humildade. O problema do orgulho não foi só de Uzias. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, na hora de estabelecer um bispo, um líder, que ele não seja neófito, novo na fé, imaturo. Ele não está questionando a autenticidade, a genuinidade da conversão. Mas ele sabe que se não houve tempo para amadurecer, essa pessoa ainda está sujeita a algumas questões. E não deveria ser alçado a uma posição de autoridade antes de certos processos. Ele termina dizendo assim, para não acontecer que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que é a condenação do diabo? A Bíblia mostra que o motivo da queda de Satanás foi o orgulho. Se achou. E o camarada que caiu com isso é um mestre em conduzir as pessoas a agirem da mesma forma. Isso acontece com gente como Uzias, pode acontecer com alguém que está no ministério e pode acontecer com alguém que prospera financeiramente. Abra comigo sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Eu vou retomar a ideia e o conceito daquela ambiguidade paradoxal. Verso 9 e 10. Aquele irmão que veio falar comigo, e aí pastor, a gente abraça a prosperidade ou foge dela? Ele citou esse texto. 1 Timóteo capítulo 9 verso 10 diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele falou, não parece ser uma boa ideia prosperar. Eu falei, não, o problema não é prosperar. O problema é a ambição do coração para isso. Os que querem, o porquê querem, o como querem. Porque eu falei, o mesmo texto de 1 Timóteo 6, se você acompanhar comigo por lá no verso 17, no mesmo capítulo, Paulo está seguindo a mesma linha de pensamento. Ele diz, exorte os ricos desse mundo. Então eles tinham gente rica na igreja. A que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Vou pedir para você repetir uma frase comigo. Diga comigo: em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Gente, é evidente que Deus tem uma mentalidade de abundância e que não é só suprir necessidade. A Bíblia está dizendo que é para nosso aprazimento, como diz outras versões. Então, você não pode pegar os versículos 9 e 10 e dizer Deus é contrário à prosperidade. A Bíblia está dizendo que Ele quer prover ricamente para o nosso prazer. Mas Ele está dizendo, para eu te dar mandioca, você tem que tirar o veneno dela. E quando nós falamos da mandioca, o veneno não está bem dentro dela, está bem dentro da gente. Ou seja, o processo de prosperidade de alma, de trato, de mudança interior é muito necessário para que essa prosperidade seja material, seja algo da sua carreira, algo do ministério, ele seja sustentável, sem prazo de validade. E para isso, nós precisamos mudar valores. De novo, o elemento do orgulho aparece aqui. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos. Ah, pastor, tem gente que prospera, já empina o nariz. É verdade, mas não é esse orgulho que Paulo está falando. Qual o orgulho que ele está falando? É o orgulho de se tornar autossuficiente e deixar de confiar em Deus. Ele diz, exorte a que não sejam orgulhosos, que não coloquem a sua confiança, a sua esperança na instabilidade das riquezas. Gente, a vida é cíclica. Se tem algo instável na economia, no mundo desde há muito tempo, é a economia. A Bíblia está chamando a própria riqueza que o crente tem de instável. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Não quer dizer que não vai ter nada, mas talvez não tenha tanto. Então, o que a Bíblia está dizendo é, não seja orgulhoso a ponto de confiar nisso. Nós não podemos deixar de confiar em Deus. Esse Deus quer nos prover ricamente. Mas nós não podemos excluí-lo da equação. Nós não podemos, depois de prosperar, dizer, fui eu sou o cara, eu faço acontecer. Deus diz, não diga que foi o seu braço. Lembre do Senhor seu Deus. Isso significa não apenas confiar, mas se manter submisso a Ele. Nós estamos falando de prosperidade de alma como algo que vem a partir do cultivo de valores que vão sendo mudados. E não pense você que o perigo do orgulho está só no começo. Ah, é o novo convertido, é o neófito. Isso em relação ao ministério. Mas quando você olha para Uzias, o cara caiu lá no final. Aliás, a maioria dos homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história, não tropeçam no início, tropeçam no final. É quando normalmente entra a ideia e o conceito de autossuficiência. E, gente, ninguém se engane, pode acontecer com qualquer um de nós. Até porque nunca a coisa vira completamente da noite para o dia. É um processo gradual. E às vezes nós nem percebemos. Alguns anos atrás eu tive uma experiência que me chacoalhou. Estava numa conferência e eu comecei a me sentir mal, como se estivessem me maltratando. Mas eu avaliava e dizia, nada aconteceu, ninguém fez isso em nenhum momento. Mas o sentimento, ele era crescente. E eu fui orar, falei, Deus, certeza que o Satanás está tentando me bagunçar a cabeça, minhas emoções, me roubar o que o Senhor tem para fazer aqui, porque eu fico avaliando e ninguém me tratou assim, por que é que eu estou me sentindo assim? Deus me disse, não culpe o diabo, é a sua alma. Eu, como é que é? Ele falou, você está tão acostumado ao tratamento VIP que te dão quando você é o preletor, que agora que você está participando como qualquer um, sua alma está gritando por algo que você se acostumou e você nem percebe. Eu senti uma vergonha daquilo. Porque tudo que eu pensava, eu só podia dar os parabéns para todo mundo, o trato, a maneira. Mas muitas vezes nós não percebemos. Quando falamos de mudar valores, gente, é ato contínuo. Não é o que você faz um dia na vida, no início da conversão e garantiu tudo depois. Nós precisamos o tempo todo aprender os valores corretos. De quem? Da nossa fonte. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, eu sou um modelo de humildade para ensinar você, fica de olho em mim, fica próximo de mim, eu vou te ajudar a evitar cair na condenação do diabo. Quem está entendendo? Aliás, só o que Jesus fala já quebra muito o paradigma que nós temos. Se eu falasse aqui para vocês que eu sou humilde, você ia achar que eu sou humilde depois que eu falasse que sou? Claro que não. Mas se eu falasse para você que eu sou um modelo de humildade, aí só piorava as coisas, não é verdade? Porque a gente pensa que quem é humilde não fala. Porque nós criamos na nossa cabeça um conceito de humildade que está mais para autodepreciação. Nas palavras de C.S. Lewis, o grande escritor, vou jogar nas costas dele, que são mais largas que a minha, ele diz, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo.
O humilde não se deprecia, ele só sai do centro. Primeiro sermão de Jesus, ele se apresenta diante do povo e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Gente, se você não prestar atenção só na palavra, que é a unção que está sobre ele, parece que o que ele está dizendo é: eu sou o cara. Mas ele não está no centro. Jesus dizia: eu só falo o que eu ouço meu pai falar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. E o que eu vou poder fazer por vocês é pela unção, é pelo poder dele. Ele não está no centro, mas ele não precisa se depreciar. Agora, humildade sempre nos mantém no lugar de dependência. É o Senhor que faz, é o Senhor que dirige. No final das contas, eu não sou o cara. Quem está entendendo? Nós precisamos trabalhar esses valores. Quando falamos de contentamento, assim como a humildade nos blinda em relação ao orgulho, o contentamento nos blinda em relação à avareza. É uma mensagem bíblica. O mesmo Deus que apresenta a visão de abundância, ele também fala de contentamento. Hebreus capítulo 13, verso 5, se você for rápido de endereço, temos uma mensagem clara, incontestável: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Como? Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. A mensagem de contentamento está lá, na mesma Bíblia que fala sobre abundância. Por quê? Algo que nós vamos entender e falar também nos próximos domingos é o propósito da abundância. Não é que ela toque só você. E se você é alguém que anseia, você não transborda como deveria quando a abundância chega. Então, a maneira de proteger o nosso coração, e esse é um dos segredos da prosperidade de alma. Salmo 62, 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o vosso coração. A Bíblia não está dizendo: se a riqueza aumenta, joga tudo fora para não perder a sua espiritualidade. A Bíblia diz: só não ponha nela o seu coração. Em outras palavras, como alguém disse muito bem, o problema não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente, é a maneira como nos relacionamos. E o contentamento, que é algo que se aprende, ele não nasce espontaneamente dentro de mim e dentro de você. À medida que nós cultivamos esse tipo de valores, nós blindamos o coração contra a avareza. O mesmo podemos dizer da generosidade. O ser humano é, por natureza, e diga-se, uma natureza pecaminosa, um ser egoísta. Como que nós podemos não apenas mudar essa mentalidade, esse tipo de sentimento, né, mas blindar o coração por meio da generosidade? Agora, como nós podemos trabalhar esses valores? Permitindo Deus, nós vamos falar mais semana que vem. Entendendo que bênção ou maldição depende da maneira como eu e você nos conduzimos, e que por isso a gente tem que cuidar com os valores, trabalhar a mudança deles. Eu quero terminar falando a respeito de algo importante, que eu vou chamar de práticas transformadoras. Eu acho que isso soa mais bonito do que a frase que eu gosto de usar, que são exercícios de desprendimento. Deus tem formas e maneiras de lidar e trabalhar conosco, né? E a gente pode chamar isso de um treinamento divino. Eu gosto muito de ler a Bíblia procurando padrões. Isso é algo da minha personalidade, da maneira que minha mente processa, e eu fico empolgado de perceber que a Bíblia tem muitos padrões. Deus trabalha dessa forma, então me agrada. Eu sempre estou procurando aquilo que se repete bastante. E uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que antes de Deus nos dar algo, Ele parece nos treinar a viver sem aquilo. Ele promete e diz que Ele faz questão de dar. Mas a maior parte do tempo Ele não faz isso depressa. É quase como se Ele dissesse: você primeiro tem que aprender a viver sem, para depois eu te dar. A pergunta é: se eu aprendi a viver sem e não preciso mais disso, por que é que o Senhor vai me dar a hora que eu não preciso e não quando eu acho que preciso? Gente, nós sabemos, biblicamente, teologicamente, que Deus está acima de qualquer suspeita, que Ele é muito mais sábio do que a gente, que Ele não erra. Mas vamos falar sério, que no dia a dia do relacionamento com Ele, nossa alma fica em conflito. Eu tenho coisas que eu jamais falaria para Deus, nunca verbalizaria, por respeito. Mas minha alma está gritando e Ele escuta. Você pensou, Ele escuta. Você sentiu, Ele escuta. E às vezes eu dizia para Deus: eu não consigo te entender. O Senhor promete para Abraão um filho. Primeiro já parece chegou tarde para prometer, porque o velhinho estava com 75 anos. Olha o que o Senhor promete, mas só vai cumprir quando ele tem 100. Precisava demorar para prometer, precisava demorar para cumprir, depois de já ter demorado para prometer. 100 anos ele esperou para ter um filho. O filho é indiscutivelmente um milagre, vem de Deus, é a vontade de Deus. Quando Isaac, o filho da promessa, nasce,
Se eu estou no lugar de Abraão, sonhando com a descendência numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar, eu tinha casado Isaac com 18 anos. Olha, eu nem sou Abraão, casei meu filho com 18 anos. Abraão vai casar um menino só com 40. Não sei de onde saiu tanta paciência. Na hora de casar, nós vemos de novo Deus guiando o processo. Abraão chama o seu servo e diz, na terra da minha parentela, procura entre eles uma esposa, Deus vai te guiar, o homem acredita a hora. Nós vemos como Rebeca entra na história. Indiscutivelmente foi escolhida de Deus. E a escolhida de Deus veio como, gente? De todo mundo, Deus escolheu uma só, que igual a mãe de Isaac era estéril. Eu falo para Deus, tá de brincadeira. Só que a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor. Deus ouviu sua voz, abriu a madre de Rebeca. Quando você lê só esse versículo, parece que ele orou num dia, os filhos nasceram no outro, não precisou nem dos 9 meses de gestação. Mas vai prestar atenção em Gênesis 25. Isaac casa aos 40. A Bíblia diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os filhos. 20 anos esperando. Eu falo para Deus, tu tá de brincadeira. Tudo bem que ele esperou 5 anos menos que o pai, já veio 2 filhos de uma vez, veio de um só, né? Em relação a Abraão, ele está no lucro, mas o processo está lá. Gente, você pode olhar para cada um deles. Deus começa a dar sonhos proféticos a José. Eu vou te levantar para uma posição de governo. Gente, só vai saindo um tiro atrás do outro pela culatra. Ele é vendido para os irmãos como escravo para o Egito. Lá no Egito, sendo fiel a Deus, Deus com ele é preso injustamente. E o tempo de novo está lá. Quando ele foi vendido tinha 17 anos. Nós não sabemos a idade que tinha quando teve os sonhos. Mas dos 17 anos, quando foi vendido como escravo, até o momento que a palavra começa a cumprir, porque ainda iria alguns anos pela frente, ele já tinha 30 anos de idade. Pelo menos 13 anos esperando. E Davi? Calcula-se, estima-se que Davi tinha entre 15 a 16 anos de idade quando matou o gigante. As pessoas só podiam ser alistadas no exército depois dos 20 anos, e a conversa é clara, você não tem idade para isso. Era um menino que, enquanto os outros irmãos estavam no exército, ele teve que ficar em casa, era o garoto de recados. Mas, depois do que aconteceu, ele começa a servir de forma prematura no exército, vira um herói nacional. É conquista atrás de conquista depois de Golias. Mas quando você faz todas as contas, esse processo deve ter durado no máximo 2 anos. E Saul começa a perseguir Davi, que só vai ser rei aos 30 anos de idade. Nós temos, no mínimo, aquele período de 13 anos de espera que José também passou. Às vezes eu ficava olhando essas coisas na Bíblia e dizia, por que o Senhor promete então tanto tempo antes? Se vai demorar, não dá para prometer mais perto, para pelo menos gerar ansiedade? Entre toda a promessa de Deus e seu cumprimento, há um intervalo de tempo, porque nessa janela de tempo, Deus trabalha mais do lado de dentro do que do lado de fora. Deus está estabelecendo fundamentos de uma prosperidade interior antes de que Ele possa nos levar ao exterior, porque senão a coisa vai desandar. Se o veneno da mandioca não é tirado, vai dar ruim. Você lembra da conversa de José com o copeiro? Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, para o copeiro do rei de Faraó, e diz, em 3 dias você vai ser restaurado sua posição, você volta ao seu cargo, vai dar beleza. Para o padeiro, ele olha, diz, você deu ruim, não vou nem gastar tempo contigo. Aí ele vira para o cara que vai dar bom e diz assim, quando você voltar à sua posição de acesso ao faraó, interceda por mim. José está pedindo, me ajuda a sair daqui. Eu fui vendido injustamente como escravo, eu fui preso injustamente, ele está todo amargo, está pedindo ajuda. Gente, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José, mas não é amnésia, porque 2 anos depois lembra. Agora José está pedindo ajuda. Vamos supor que o copeiro ajudasse. José ia sair dali para ser o quê? Assistente de cozinha? Nunca estaria cumprindo o plano e o propósito de Deus. Mas ele está com a alma ainda doída. Se alguém alçado ao poder desse jeito, o que é que José faria quando encontrasse seus irmãos? Ia viver o gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não ajudou. Agora. E Deus precisa ralar mandioca, ferver a mandioca, fermentar a mandioca, antes de promover José. Quando José finalmente encontra seus irmãos, qual a conversa? Deus me enviou à frente de vocês, para que eu possa cuidar de vocês. José nunca esqueceu o que eles fizeram. Essa conversa, Deus me enviou à frente, está em Gênesis 45, mas em Gênesis 50, 20, José diz assim, vocês intentaram mal contra mim. Foi safadeza de vocês. Mas Deus transformou em bem.
Meu destino nunca esteve na mão de vocês, sempre esteve na mão de Deus. Isso é fruto de uma alma trabalhada. E Deus usa processos para trabalhar conosco. Portanto, não há como excluir aquilo que Deus faz. Processos que nós definimos como de espera. Eu falo bastante sobre isso em 2 livros que eu escrevi, O Agir Invisível de Deus, Maturidade. Mas eu fiquei muito feliz quando recentemente nossa querida pastora Adriana escreveu um livro inteiro sobre o assunto, Na Sala de Espera, que eu quero recomendar e muito que você leia. Nós precisamos entender que Deus não nos bota para esperar à toa. A espera é parte de um processo onde Deus traz à tona o que está no nosso coração, mas não é só isso. Parte dos meus conflitos não era só com a espera, e eu sempre fui o hiperativo que tinha dificuldade de esperar. Um outro dilema que eu tinha é que muitas vezes Deus me parecia ser do contra. Você lembra de Mateus capítulo 23, verso 12, quando Jesus diz: aquele que se exalta vai ser humilhado, mas o que se humilha vai ser exaltado. Dizer para Deus: o Senhor é do contra. Um quer subir, o Senhor derruba. O outro está ali lá embaixo, o Senhor levanta. Não dá para deixar ninguém onde quer, o Senhor tem que fazer tudo ao contrário. Às vezes falava para Deus: eu quero ser pobre de marré, como dizia a música de antigamente, só para ver se ele era do contra. Eu dizia: tá vendo? Agora que eu quero que o Senhor seja do contra, o Senhor é do contra do que eu quero, não do que eu falei. Demorou para entender que isso não tem nada a ver com Deus ser do contra, e sim com processos. Quem se exalta, quer muito se promover, não está confiando em Deus, acredita que pode chegar lá sozinho, já começou do jeito errado. Deus precisa ensinar humildade. Mas a gente pensa que o que se exalta será humilhado é uma pessoa, o que se humilha será exaltado é outra. A maioria de nós não para pensar que essas duas coisas podem acontecer com a mesma pessoa. Mas nós temos exemplos bíblicos disso. Nabucodonosor foi o primeiro governante de um império mundial da história da humanidade. Foi exaltado por Deus. Vários textos da Bíblia dizem que Deus o colocou naquele lugar de autoridade. Mas a Bíblia mostra, mesmo depois da advertência de Deus, que um dia ele está olhando para o que fez, admirando a Babilônia. Imagina ele de frente para o jardim suspenso, pensando: eu sou o cara, tem ninguém como eu. E se cumpriu a advertência divina. Você vai ser contado com os animais, vai ficar fora de si por 7 tempos. O cara fica 7 anos como um doido, literalmente vivendo como um animal. Quando o juízo lhe volta, a primeira coisa que ele lembra era a palavra que Deus tinha dado. E ele começa a reconhecer: eu não sou nada e ninguém. O Senhor exalta a quem quer, o Senhor faz como quer. E a Bíblia diz: depois disso Deus o engrandeceu e o seu reinado lhe foi restituído. Então o cara se exaltou, foi humilhado, mas depois que aprendeu a humilhação, Deus exaltou. A questão não é que Deus era contra a exaltação, Deus era contra o processo que a pessoa queria promover e exaltar a si mesmo. Dá para entender a diferença? Então, todas as coisas convergem no quê? Essa prosperidade interior. E eu e você precisamos cultivá-la. É como a lei de dar e receber. Durante muito tempo eles me soavam uma barganha: dai e ser-vos-á dado. Eu digo: eu posso ser avarento e dar para ganhar mais só porque eu quero mais. Mas essa não é a equação bíblica. Aliás, quando a gente fala do ser-vos-á dado, gente, vamos lembrar que Deus continua com a mentalidade de abundância. Dai e ser-vos-á dado, boa medida. Diga comigo: boa medida. Boa medida autoexplicativa, você já sabe que é um negócio legal. Sacudida. Outro dia alguém falou: pastor, o que é sacudida? Eu falei: olha, uma vez fui comprar pão, pedi a quantidade de pães que não cabia no saco, a atendente da padaria começou a chacoalhar, sacudir o saco para acomodar e caber mais. Eu falei: então quando não tiver cabendo, eu sacode para arrumar mais espaço. Aí a pessoa falou: e a recalcada? Eu falei: aí é outro nível de arrumar espaço. Quando nós começamos a igreja na Água Verde, 20 anos atrás, eu lembro do primeiro ano, a gente não tinha esse exército de voluntários que dá uma alegria na gente hoje. E evidentemente, a gente também tinha que dar o exemplo em tudo. Então, começando de nós, os pastores, os líderes, a gente se revezar para limpar banheiro, para arrumar cadeira, para colocar as águas. E tinha coisas que você tinha que dar manutenção no meio do culto. Eu lembro de ocasiões, terminava o louvor, antes de eu subir pregar, quando alguém ia para a parte do aviso das ofertas, eu ia para o banheiro. Eu lembro de um dia que eu estava entrando no banheiro, o cara falou: pastor, eu vejo que toda metade do culto só vai para o banheiro. É a preventiva antes de pregar? Eu falei: não, é a supervisão, para ver como está o banheiro. Então uma das primeiras coisas quando chegava dentro do banheiro, olhava, era o cesto, onde o pessoal jogava os lenços de papel que enxugava a mão. Aquilo normalmente já estava transbordando, caindo. A gente não tinha gente para ficar trocando, a gente não tinha tempo para isso. O que é que eu fazia?
botava o pé naquilo, afundava até lá embaixo, recalcava, para que o mesmo saco pudesse durar até o final. Quando a Bíblia fala da medida recalcada, depois de sacudida, eu digo, vou arrumar mais espaço, até que se torne transbordante. Porque uma hora não vai caber tudo. E nós precisamos entender em outro momento qual o propósito de que ela seja abundante. Mas muitas vezes eu pensava que dar para receber, e essa é uma lei na Bíblia, era uma troca. Não é uma troca, é um exercício. Deus diz, eu te ensino desprendimento, eu blindo o seu coração com contentamento, para que você tenha a estrutura de receber mais sem se perder depois. No final das contas, nós estamos sempre falando de Deus nos levando primeiro à prosperidade interior, para só depois vivemos a exterior. Essas coisas passaram a chamar muito a minha atenção. É a razão pela qual eu escrevi 2 livros que eu quero aproveitar para recomendar aqui: o Agir Invisível de Deus e Maturidade, o Acesso à Herança Plena. Foi porque logo no início da minha carreira ministerial, eu descobri como nós, a semelhança de Uzias, podemos nos perder. Eu comecei o ministério muito cedo e começamos a ter resultados, né, tanto pela ação de Deus, uma época em que vivíamos um mover de milagres, não era só um unção que cada um carrega, era algo que Deus estava fazendo na nação. As coisas começaram a andar muito depressa. E Deus literalmente precisou me frear, me parar. Eu tive um acidente de carro que me tira de um ministério itinerante, onde as coisas iam muito bem. E durante aquela pausa para me recuperar, foi quando Deus fala com mais clareza algo que eu estava lutando contra, que Ele me queria no ministério pastoral, que na época eu não queria. Mas no final das contas, pressionado por tudo que aconteceu, lá fui eu. E depois de um ano, quase um ano, 11 meses e meio, né, de estarmos à frente dessa igreja lá em Guarapuava, chegou o momento de sermos ordenados, estabelecidos. É o processo que nós chamamos de probatório. Quem foram os homens de Deus que botaram a mão na minha cabeça nesse dia? 2 deles já estão com o senhor. Pastor Miguel Piper e o nosso querido Francisco. Mas também pastor Tomás, que hoje é parte da nossa equipe. Miguel e Tomás me deram palavras proféticas extraordinárias, mas quando chegou a vez do Francisco foi algo assim impressionante. Ele me virou avesso, falou dos segredos do coração. Eu nunca tinha visto alguém ser tão profundo, detalhista numa palavra profética como a dele, e depois fui falar com ele. Falei, cara, que palavra profética foi essa? Ele falou para mim, eu não estava profetizando. Eu falei, não estava profetizando, estava o quê? Se isso não é Deus falando, não sei o que é. Ele falou, não disse que não era Deus falando. Só não disse que eu só disse que eu não estava profetizando. Ele me contou o que aconteceu. Ele disse, na hora que eu impus as mãos para orar com você, eu tive uma visão aberta de um anjo de Deus em pé ao seu lado. Foi ele que me contou aquelas coisas. Para resumir a história, que já é conhecida de muitos, ele disse que esse anjo se apresenta de maneira formal, dizendo, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E disse Francisco que você tem uma preocupação muito grande com eles. Hoje eu entendo a preocupação do Francisco. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, teria esperado mais, com certeza. Então ele está apreensivo, mas o anjo fala para ele, eles estão nas mãos do Senhor. Ele está cuidando deles. Estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso tranquilizou o Francisco. Mas depois disso o caldo entornou para o meu lado. O anjo aponta para mim e diz, quanto porém a este? Ele é rebelde. Ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Tratamento é a maneira como chamamos esses processos. Eu estava muito indignado com aquele acidente. Eu dizia para Deus, certeza que isso é coisa do Satanás. Minha pergunta para o Senhor é por que é que o Senhor deixou o miserável do Satanás me tocar? Porque eu não deixei. Essa era a minha discussão com Deus, mas não tinha resposta, já há mais de um ano. Nesse dia o anjo fala para o Francisco, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás destruir a vida dele, mas diga por que Deus o permitiu. E até hoje, são 30 e tantos anos depois, ter que tocar nesse assunto ainda me faz sentir vergonha, e não é pouca. Porque eu passei um ano questionando a fidelidade, a justiça de Deus, né? A maneira de Deus lidar com as coisas, para nesse dia o anjo dizer assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado, trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo. E o sucesso se transformaria em fracasso, porque não havia estrutura para suportar isso. Se você não tirar o veneno da mandioca, prosperidade pode ser danosa. Não importa se falamos de finanças, se falamos de sucesso na carreira, no ministério, o que for. Ele diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo.
E o anjo diz, diga para ele que nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele. Até que chegue a hora que ele esteja pronto e liberado para voltar do ponto em que eu parei. Sabe quanto tempo levou para eu voltar do ponto em que Deus me parou? 25 anos. Em dezembro de 2018, Deus me falou um ano antes, você conclui o processo de transição, colocando o Marciano à frente da igreja, e você volta para fazer aquilo que nós paramos lá atrás. 25 anos. Para ter maturidade, para recomeçar, não para estar pronto para tudo. Nós não podemos imaginar que no reino de Deus tudo é expresso como o jeito como nós preparamos comida em casa ultimamente. Deus trabalha com processos para o nosso próprio bem. Entender isso tão cedo, o como prosperar, mesmo dentro de um chamado do plano de Deus, sem a devida estrutura, poderia ser uma ruína. Me fez fugir não de almejar o sucesso, mas de nunca querer chegar lá, nem de forma rápida, nem com atalhos e nem sem os processos de Deus. Então dá para entender João dizendo para Gaio, eu quero que você prospere do lado de fora, tanto quanto prospera do lado de dentro. Se não tiver o fundamento de prosperidade interior da alma, prosperidade exterior é um prédio que vai desmoronar. Mas se tiver o devido fundamento, a prosperidade exterior não só é sustentável, como ela vai cumprir o seu propósito, que não é nos colocar no centro, mas fazer algo maior e melhor do que apenas nos abençoar. É fazer de nós abençoadores. Quem está entendendo? Você recebe essa palavra. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e com aqueles que nos acompanham nessa hora, por meio da transmissão, mesmo posteriormente assistindo essa gravação. Eu oro que nesse exato momento em que param para orar conosco, que o Espírito de Deus comece não apenas a sinalizar, talvez onde estejamos dentro dos seus processos, mas as necessidades que temos de sermos em modo contínuo, gradual, porém progressivo, trabalhados pelo Senhor. Para que a prosperidade da alma não apenas esteja presente, mas para que ela de fato seja desenvolvida como um fator de proteção para o coração de cada um de nós. Que somos gratos, ó Deus, pelo seu intento e pelos seus planos de nos prosperar. Mas não queremos chegar a esse lugar sem os teus processos. Nós reconhecemos que se a prosperidade, seja ela a área em que for, será bênção ou maldição, não depende do Senhor, depende da maneira como lidamos com isso. E nós precisamos de Ti e de Te dar o devido espaço, a devida correspondência nesses processos. Eu oro que hoje o Senhor toque, fortaleça, sustente, renove o ânimo de muitos, fortaleça a paciência, para que possamos dizer como Davi, esperei com paciência no Senhor. Mas que possamos, ao longo do processo, não apenas esperar, mas nos permitir ser preparados. Nós queremos viver o combo completo de tudo aquilo que o Senhor tem para o plano espiritual, emocional, material, físico. Nós queremos viver a vida abundante em todas as áreas. Nós queremos fazer isso, ó Deus, do seu jeito, à sua maneira. E nós clamamos por graça, não só para entender o processo, mas para corresponder contigo. Eu oro que o Senhor traga ânimo, consolo, esperança, que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor trate com cada um de nós dentro das nossas necessidades pessoais, mas que nós possamos trilhar esse caminho, para que no final das contas, não apenas sejamos abençoados, mas possamos terminar bem, te honrando, te glorificando e transbordando tudo aquilo que o Senhor tem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.